Penso que todos conhecem a história bíblica de Davi e Golias. Davi, o pequeno pastor de ovelhas que com uma funda derrotou o gigante filisteu Golias. Depois foi ungido rei, o rei Davi. Bem, essa história todo mundo conhece e quem lê a Bíblia sabe que os filisteus são os terríveis inimigos do povo hebreu desde a saída do Egito até a chegada na Terra Santa. Pois é, o que talvez ninguém saiba, ou que ninguém sabe até agora, é que um estudo revolucionário em pesquisa de DNA, realizado em Israel, está associando os filisteus aos europeus do sul. Os filisteus, segundo esse estudo, eram europeus do sul, gregos, provavelmente. O mais interessante é que ontem, neste mesmo canal, um amigo perguntou, e está aí nos comentários de um dos últimos vídeos, se os palestinos de hoje são os filisteus de ontem, e eu disse que não. Os palestinos de hoje são os gregos de ontem, porque sabe-se pelo estudo histórico que Alexandre o Grande levou um número grande de barcos cheios de, muito provavelmente, troianos para aquela região do Oriente Médio para helenizá-la. Alexandre o Grande, contudo, morreu prematuramente e aqueles gregos ficaram abandonados na região. Não voltaram para a Hélade, para a grande Hélade, e não foram socorridos pelo exército de Alexandre o Grande. E lá ficaram pelos séculos dos séculos e estão até hoje. Os descendentes de Abraão já estavam lá muito antes, mas essa é outra história. O fato é que eu também estava errado, e hoje, justamente hoje, vem a confirmação. Sim, os filisteus eram europeus. Bem, a matéria está aqui no The Times of Israel e diz o seguinte: um novo e inovador estudo de DNA tirado dos ossos de antigos moradores da cidade costeira de Ashkelon pôs fim a um debate centenário sobre as origens dos inimigos mais famosos do reino de Israel, os filisteus. De acordo com um artigo publicado na revista Science Advances, os ancestrais de Golias imigraram do sul da Europa. Uma equipe interdisciplinar de estudiosos do Instituto Max Planck para a Ciência da História Humana e da Leon Levy Expedition Ashkelon prova que a chegada dos filisteus em Ashkelon no século XII a.C. coincide com um influxo de material genético do sul da Europa na população local, no século XII a.C. A análise de DNA, diz a matéria, foi concluída em amostras de 3 períodos entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, entre 3.600 anos e 2.800 anos antes de Cristo. Os restos de cananeus e os primeiros e últimos filisteus do primeiro e do último período foram retirados de 3 locais. Um cemitério filisteu descoberto em 2016, vocês estão vendo aí os vídeos, no vídeo, e sepulturas descobertas nos anos 90, com enterros de crianças e também onde se encontram vestígios de lares filisteus. Através da análise do DNA de 10 indivíduos antigos, o estudo sugere que os filisteus chegaram a Ashkelon da Europa no início da Idade do Ferro. Depois de 2 séculos, no entanto,
os marcadores genéticos europeus foram ofuscados pelo pool genético do Levante, sugerindo que houve então casamentos interraciais naquela época. A cultura e as pessoas filisteias permaneceram, portanto, distintas das outras comunidades locais por 6 séculos. Daniel Master, diretor da expedição do Leon Levy Expedition e chefe da equipe de arqueólogos, disse ao The Times of Israel essa semana que com esse estudo temos finalmente evidências diretas que se ajustam e se baseiam na hipótese de origens filisteias do Mediterrâneo Ocidental. A expedição de Leon Levy tem escavado o sítio em Ashkelon desde 1985, escavou de 85 a 2016, primeiramente sob a direção do professor Lawrence Strager, de Harvard, mestre e professor de arqueologia no Wheaton College. Tornou-se o diretor em 2007 até a temporada final de 2016. Além das relíquias adultas, curiosamente, os cientistas também analisaram amostras de ossos retirados de crianças enterradas sob o chão de suas casas, que era um costume no século XII a.C. Essas crianças não eram viajantes, elas eram o resultado da imigração e da construção da família, indicando, assim, que seus pais realmente vieram para a região do exterior no século XII a.C., disse o mestre em um comunicado à imprensa. O autor sênior do estudo, Johannes Krause, do Instituto Max Planck para a Ciência da História Humana, disse, abre aspas, estes dados começam a preencher uma lacuna temporal no mapa genético do Levante do Sul. Estudos comparativos de DNA com outros povos antigos e dentro dos resultados de Ashkelon mostram que as características culturais iniciais do início da Idade do Ferro são espelhadas por uma composição genética distinta do início da Idade do Ferro. Em conversa, o professor disse que o estudo fornece uma peça essencial que faltava nas discussões em torno das origens dos filisteus, que ficaram faltantes ou vacilantes entre uma hipotética origem do sul da Europa e a hipótese de origem do norte do Levante. Os ancestrais filisteus, disse ele, deixaram as suas terras do sul do Mediterrâneo durante o período de fluxo. Foi o período da Guerra de Troia e com o colapso dos impérios heróicos no século XIII e XII a.C., esses migrantes filisteus procuraram uma nova vida em uma nova terra. Eles se estabeleceram principalmente em 5 cidades, Ashkelon, Gaza, Ashdod, Gat e Ekron, ao longo ou perto da costa sul do moderno Israel. A minha fala está truncada porque é uma tradução muito ruim, mas creio que dá para entender perfeitamente. Pois bem, a matéria segue, a matéria é longa, mas muito prazerosa, muito interessante ser lida. Vou deixar aqui na descrição. O fato é o seguinte, tudo que estava escondido vem agora à luz do sol por causa do super avanço da ciência. Está aí, mais uma vez, demonstrado que a palavra de Deus, essa que está na Bíblia, tem muito a nos ensinar. Filisteus e judeus brigam há muito tempo e agora está provado mais uma vez que esses filisteus eram um pouco diferentes do povo da região. A matéria vai dar muito o que falar, certamente, mas seja como for, a Bíblia continua sendo o grande livro de história do passado e do futuro. Afinal, é a palavra de Deus. Até depois, amigos.